Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Prefere o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. A palavra não muda e pede justiça feita, mas se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu vou, não importa quão longe eu vou. Se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro. Eu vou, é a única chance. Eu vou, não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? Poderia o Filho de Deus, inocente, morrer em nosso lugar, porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, crava ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus. Minha morte é o preço da vida, e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance. Eu sou, não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que essa paz seja vivida e sentida aí no seu lar.
Estamos aqui em mais uma noite, iniciando um novo tema dessa grande série, As Quartas de Esperança. O tema de hoje, nós vamos falar sobre Caim. Nas próximas quartas-feiras, nós vamos estudar alguns personagens icônicos. Hoje, Caim, o primeiro assassino. Mas antes de entrarmos, eu quero agradecer a você. Muito obrigado por fazer parte desses 100 mil evangelistas, esses 100 mil compartilhadores que compartilham a esperança. Muito obrigado mesmo pela sua inscrição. Obrigado pelo seu like no vídeo. Obrigado. Que Deus abençoe e retribua esse seu esforço em compartilhar os conteúdos que essa igreja prepara com oração, com estudo. Muito obrigado. Que Deus seja louvado pela sua vida, você que tem sido um compartilhador de esperança. E eu quero orar com você antes de entrarmos no estudo da Bíblia, desse tema. E agradecer a você que tem colocado aqui nos comentários desse vídeo os seus motivos de oração. Tá bem? Então feche teus olhos, vamos orar juntos. Bom Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua graça dura para sempre. Grande Deus, estamos aqui na posição de filhos, sabendo que nada há que possamos oferecer para merecer algo do Senhor. E conscientes disso, Pai, pedimos, imploramos que o Senhor perdoe os nossos pecados e atenda às nossas necessidades. Intercedo agora, Pai, por essas famílias, por esse marido que pede que seu lar seja restaurado, por essa esposa que pede a restauração do seu lar, por esse cônjuge que pede a transformação da vida do outro. Senhor, eu intercedo a Ti, em nome do Senhor Jesus, por esses pais que imploram pelo retorno dos seus filhos, que foram, Senhor, saíram aí e abandonaram a Tua igreja para viver uma realidade diferente, que só vai causar dor, destruição, memórias terríveis. Grande Deus, resgata esses filhos em nome do Senhor Jesus. Pai, intercedo por esses que aqui colocam o seu nome ou o nome dos seus familiares e amigos que estão doentes. Pai, salva e cura este teu filho, esta tua filha. Cura, Senhor, dessa doença. Mas também, Senhor, lhe imploro que se foi o Senhor que permitiu que acontecesse para a salvação eterna desse e a sua vida agora chegue ao fim, Senhor, guarda-o para a salvação e consola o nosso coração. Mas Pai, se esse está doente pela rebelião de sua vida, mas ainda há esperança para a salvação, cura, restaura, Senhor. Restaura este, para que ele possa se arrepender e ser salvo, alcançado pela Tua graça e misericórdia. Grande Deus, envia sobre nós Teu Santo Espírito e ajuda-nos a entender o estudo da vida desse personagem, do Caim, para que possamos praticar as obras corretas e abandonar o erro. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você já achou, pegou sua Bíblia? Então, pegue-a na mão e abra em Gênesis, capítulo 4, e vamos estudar juntos este tema. Tá bem? Já aproveita, pega um lápis, pega aí um marca-texto, quem sabe uma régua, uma borracha, para você ir anotando na sua Bíblia. Essas ideias, esses ensinos, vai te ajudar. Quem sabe quando você for compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com o cônjuge, com o visitante, você já vai ter esse assunto aí. E não se esqueça já de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like, seu comentário, tá bem? Vamos começar então. Você achou aí Gênesis capítulo 4? O livro de Gênesis capítulo 4 começa o verso 1 dizendo: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois
deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Bom, aqui nós encontramos então o início da família. Nós temos, após a expulsão do Éden, a expulsão do jardim do casal, a Bíblia nos informa que eles tiveram 2 filhos. O primeiro se chama Caim e o segundo se chama Abel. Algumas responsabilidades são importantes. A primeira delas, a responsabilidade do irmão mais velho, que até hoje, de alguma forma cultural, ainda se mantém. É o irmão mais velho que intercede pelos irmãos mais novos. O irmão mais velho é aquele que tem responsabilidade do lar. É o irmão mais velho que deve mediar o relacionamento do irmão mais novo com o pai e do pai com o irmão mais novo. O irmão mais velho é aquele que deve proteger o irmão mais novo e ensiná-lo, porque ele tem mais tempo de vida, tem mais tempo de experiência. Então, esse irmão mais velho deve sim ser responsável pelo irmão mais novo. Ok? Você pegou bem essa ideia? O nome do irmão mais velho é Caim e o nome do irmão mais novo é Abel. Muito bem. Também já percebemos aqui o trabalho, a atividade dos dois. Caim é lavrador da terra e Abel é pastor de ovelhas. Isso é muito importante. Nós temos já esses meninos responsabilizados, eles têm suas atividades. Seu pai é Adão, e acredito muito que Adão transfere aos seus filhos as informações, ele compartilha as informações com seus filhos a respeito desse Deus maravilhoso, a respeito de toda a história que aconteceu dentro do jardim e que está acontecendo agora fora do jardim. O verso 3 vai também nos trazer informações importantes, informações interessantes. Você consegue acompanhar comigo? E leia comigo o verso 3, vai dizer assim: aconteceu no final de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Bom, eu quero chamar sua atenção para isso. O texto bíblico, ele não dá nenhuma, importância, não mostra a importância de Caim pelo que ele oferece. O texto é bem direto, é bem seco nessa situação. Ele vai dizer que Caim trouxe frutos da terra. Podemos interpretar que foram frutos produzidos pela terra, frutos que estavam caídos pela terra, ou frutos produzidos mesmo pela terra. E o que me chama a atenção é que o texto bíblico não dá ênfase em que Caim escolheu os melhores frutos. E isso é muito importante, ok? Vamos agora para ver o que Abel trouxe de oferta. No verso 4 vai dizer: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Veja que interessante isso. Abel já tem uma ênfase em sua oferta, já diz que ele traz das primícias, dos primeiros. Na Bíblia, a primogenitura, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não quer dizer apenas que foi quem nasceu primeiro, mas a ideia de o primogênito ser o mais importante. Então, quando se fala dos primogênitos, podemos sim entender que Abel escolheu os melhores, os mais importantes, os mais perfeitos, no sentido de nenhum defeito. Houve uma escolha, houve uma dedicação da parte de Abel a escolher. E fala das primícias, então ele não escolheu apenas ele escolheu os melhores. E o texto vai dizer que é da gordura deste, que mostra que houve uma escolha da separação dos melhores, ele escolheu o melhor. Aqui nós já encontramos uma diferença entre os dois irmãos. Caim traz do fruto da terra, enquanto Abel traz o melhor do seu rebanho. Sabe, meu querido, minha querida, eu gostaria que você imaginasse a cena agora. Imagine 2 irmãos trazendo ofertas ao Senhor, instruídos por seu pai. Adão, que viu Deus fazendo o primeiro sacrifício quando fez as roupas que cobriu Adão e Eva,
E assim Deus ensina Adão como se deveria fazer. Nós encontramos agora Adão explicando para os filhos o significado das ofertas. Então eu consigo imaginar os dois irmãos montando cada um o seu altar com pedras, sabendo aquele dia que iam ofertar. E os dois trazem ofertas válidas nas Escrituras. A oferta de Caim é conhecida como oferta de cereais. Ele traz frutas e coloca sobre o altar. Mas o que a oferta de Caim quer dizer? O que ela quer dizer? Sabe, Caim, quando traz as ofertas, os frutos da terra, ele está dizendo para Deus o seguinte: o Senhor é o Criador. O Senhor é o mantenedor. O Senhor é quem criou todas as coisas. Tudo subsiste porque foi o Senhor quem fez. E a Ti agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. É isso que a oferta de Caim estava dizendo. Sabe, amigo e amiga, tudo que nós fazemos simboliza alguma coisa. E essa atitude de Caim simbolizava isso. Ok? E Abel? A oferta de Abel também tem um símbolo. Abel traz o melhor do seu rebanho. Abel suja suas mãos com sangue para oferecer um sacrifício que o Senhor Deus pediu. Quando Abel lança sangue sobre o altar, ele está dizendo algo para Deus. Ele diz para Deus quem ele é. E Abel está dizendo com a sua oferta que ele é um pecador. Está dizendo que ele não merece. Está dizendo que ele merece a morte. Mas Deus deu um substituto para morrer em seu lugar. E esse é o cordeiro entregue sobre o altar. Quando Abel reconhece quem ele é para Deus, ele também reconhece quem Deus é para ele. E ele, reconhecendo que é um pecador, reconhece que Deus é o seu salvador, que Deus é o seu resgatador. Você consegue perceber a intenção de cada irmão em sua oferta? Caim reconhece quem Deus é para todos, para todo mundo. Caim reconhece quem Deus é, mas isso não muda o coração de Caim. Porque Caim chove no molhado, dizendo o que Deus é para todo mundo. E isso não muda nada dentro dele. Enquanto que Abel, quando reconhece quem ele é, ao mesmo tempo, ele tem necessidade de um Salvador. E ele acredita, por oferecer aquela oferta a Deus, que Deus é o seu Salvador. Que Deus é o seu resgatador. E agora não há um reconhecimento de quem Deus é para o mundo, há um reconhecimento de quem Deus é para ele, de maneira individual. Bom, vamos ver como Deus reage a isso? Vai continuar dizendo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Veja que interessante. Deus aqui, pelo menos na maneira com que Moisés nos escreve, Deus se agrada do ofertante e então de sua oferta. E isso já nos mostra uma informação importante, que na Bíblia, que para Deus, mais importante que a oferta é o ofertante. Porque para Deus, o que conta é a intenção ao sacrificar, é a intenção ao doar, é a intenção do que você faz mais do que o que você faz. Não é a oferta que agrega valor ao ofertante, mas é o ofertante quem agrega valor à oferta. Deus olha para dentro, Deus olha para a mente de Abel e percebe que Abel não trouxe uma oferta, que ele é a oferta, ao reconhecer quem Deus é para ele. Ao passo, vai dizer o texto, que de Caim e de sua oferta
Deus não se agrada. Sabe, amigo, você percebe que a oferta de Caim tem a ver com o que ele faz. Caim é lavrador da terra. Ele traz do fruto das obras de suas mãos. Caim não quis sujar as mãos com sangue para ofertar ao Senhor. Caim não quis sacrificar uma vida no altar de Deus, a vida de um substituto inocente no seu lugar. Ele preferiu trazer uma oferta de gratidão. Não há nenhum problema com a oferta de gratidão. O problema é que aquele momento, aquele cenário não era para isso. Aquele cenário era uma oferta de redenção. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Preste atenção, amigo, minha amiga. Deus não quer o seu melhor. Deus quer o que Ele pediu para você. Você pegou essa ideia? Eu vou repetir para você. Deus não quer que você dê o seu melhor. Deus quer o que Ele pediu. Então vamos oferecer o nosso melhor naquilo que Ele pediu. Existem pessoas que querem fazer grandes coisas para Deus, mas não foi o que Deus pediu. Se nós nos colocarmos em humildade diante do Senhor e falar: Senhor, me usa para fazer a Tua vontade, isso agrada a Deus, mais do que forçar Deus a aceitar a sua vontade. E agora vem uma parte interessante aqui, pelo menos eu ficava espantado sempre que estudava, e hoje, quando estudo, ainda me espanto, porque eu sempre aprendi que tinha sempre aprendido que quando nós erramos, que quando nós pecamos, Deus se afasta e o diabo toma conta. E agora nós ficamos como que numa luta para tentar encontrar, buscar Deus, e o diabo puxando para cá, e Deus assim de longe, olhando, como se o pecado fosse a criptonita de Deus. Mas quando eu estudei esse texto, essa barreira mental foi quebrada. Veja o que aconteceu aqui, olhe só. Vai dizer assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Quando Caim percebeu que sua oferta não foi aceita, o texto nos diz que uma ira, grande ira, tomou conta do coração dele. Ele irou-se contra Deus, que não aceitou o melhor que ele oferecia, e irou-se contra o irmão mais novo, que não quis unir-se a ele na sua rebelião contra Deus. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo sobre Caim e Abel, nos é escrito ali que Abel se aproximou de Caim e falou com ele que estava errado o que ele faria. Mas Abel não entendeu. Abel não entendeu que isso faria mal a Caim. Mas ele foi corajoso, como irmão mais novo, dizer ao mais velho que ele estava errado. O problema é que Caim, por seu orgulho, não quis aceitar a repreensão do irmão mais novo e levou as frutas. E quando Deus não aceita a sua oferta, Caim fica irado com Deus, que não aceitou o que ele ofereceu, o que ele se aparentemente esforçou para trazer. Deus não reconhece o seu esforço, pensa ele, e irou-se contra o irmão mais novo, que não quis se unir a ele, que é o mais velho, nessa empreitada contra a vontade de Deus. E aí o que você espera? Bom, Caim ficou irado, Deus se afastou. Mas olha o verso 7. Verso 6, perdão, olha o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você percebeu aqui? Quem foi que apareceu para conversar com Caim?
no momento em que ele está irado, embebedado pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo. Quem aparece? Deus. É Deus quem aparece. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando nós pecamos de maneira acidental ou de maneira planejada, o primeiro que aparece na cena do crime é Deus. Deus é o primeiro que aparece. E Ele aparece não para te acusar. Ele aparece, observamos aqui, para orientar quais são os próximos passos. Deus aparece para dizer o que está acontecendo. Você percebe que as manifestações de Deus na Bíblia são manifestações com perguntas? E aqui ele já aparece dizendo, escuta, por que você está irado? Por que seu semblante decaiu? Fazendo com que Caim refletisse na sua atitude rebeliosa contra Deus. Uma rebelião contra Deus, não foi o que Deus pediu, mas é o que Ele quer oferecer. Sabe, amigo, quando nós pecamos, Deus é o primeiro que aparece. E tudo que Ele espera é um pedido de perdão. É dizermos, Senhor, perdoa. Perdoa. Perdoa, Senhor. Errei. Pequei contra Ti. O interessante é que Deus vai falar assim com Caim. Caim, não fique assim, olha, se você fizer o que é certo, vai dar certo. Caim, se você fizer o que eu te peço, você também vai ser aceito. O problema é que você quer que eu te aceite como você quer e esquece que no relacionamento entre você e eu, Caim, eu sou Deus e você é a criatura. Sabe, meu amigo e minha amiga, essas atitudes existem ainda hoje. Pessoas que querem que Deus as aceite, porque acham que estão fazendo um favor para Deus, quando na verdade, no nosso relacionamento com o Criador, Ele é Deus e nós, criaturas. Não somos nós quem questionamos Deus, é Deus quem nos questiona. Se você reparar bem, para você que já fez o ano bíblico 2, 10, 20 vezes, são poucas as vezes que alguém pergunta algo, tira uma satisfação com Deus, e Deus responde. Porque na esmagadora maioria das vezes, é Deus quem pergunta, é Deus quem questiona, é Deus quem exige respostas, não sou eu quem exijo respostas de Deus. É Deus quem espera respostas de mim. É Deus quem espera respostas de mim. Somos nós que damos satisfação para Deus dos nossos atos pecaminosos. E não é Deus quem dá satisfações para nós a respeito do que acontece no mundo. Eu acho importante termos essa ideia para sermos colocados em nosso lugar. Para sabermos quem somos nós e quem é Deus. Sabe, o que você espera de Caim agora? O próprio Deus veio falar com ele. Foi Deus quem veio falar com Caim e falou assim, filho, está errado. Não faça assim. Mude sua vida. Eu conheci algumas pessoas e até conversei com algumas que falam assim, pastor, se Deus aparecer para mim e me disser, porque eu não acredito na Bíblia, que foi homens que escreveram. Foram homens quem as escreveu. Eu não acredito. Mas se Deus aparecer para mim, eu faço. Olha, pastor, se Deus me mostrar isso, eu me permito ser batizado. Eu me batizo, fica estranho, porque não é você que se batiza, é alguém que batiza você, né?
Entende? E essas pessoas falavam assim. E eu me lembrava dessa história. Imagina se Deus aparecesse e te dissesse alguma coisa. Você mudaria de ideia? Você acha que a manifestação do sobrenatural mudaria a sua intenção? Vamos ver aqui? Vamos ver? Deus aparece para Caim. O que você acha que Caim vai fazer? Acompanhe comigo. Acompanhe comigo a leitura, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. No livro História da Redenção, no capítulo Caim e Abel, vai nos dizer que Abel, nesse momento, estava conversando com Caim sobre a atitude errada que tomou ao oferecer os frutos. E Abel estava dizendo: meu irmão, não faça isso. E Caim foi se enchendo de ira, de orgulho, de raiva, pelo irmão que deveria aprender com ele, estar o ensinando. E com o ego ferido pelas palavras do irmão mais novo, ele se levanta contra o irmão para calar a boca do irmão, silenciando-o com a morte. Sabe? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Preste atenção. Caim não quis sujar suas mãos de sangue para oferecer um sacrifício no altar de Deus, mas sujou suas mãos com sangue para oferecer o irmão no altar de sacrifício do egoísmo. Sabe, amigo, amiga, quantos de nós, hoje, não fazemos a mesma coisa? Não somos capazes de sacrificar algumas coisas para Deus. Mas quando é para o nosso benefício pessoal, não hesitamos em fazer. Alguns, enquanto têm saúde, não sacrificam seus gostos para ter uma vida mais saudável. Mas quando a doença bate, para a sua sobrevivência, estes sim sacrificam seus prazeres no alimento para viver uma vida mais saudável. Por que não fazemos isso enquanto temos saúde? Talvez falam: eu não vou aguentar ficar sem isso, só porque Deus está pedindo. Mas no dia que a sua vida estiver em risco, sacrificará sobre o altar do egoísmo e do medo da morte. Por que fazemos isso? Por que somos assim? Caim não quis sujar as mãos de sangue para sacrificar em nome de Deus, mas sujou as mãos com o sangue do seu irmão para sacrificá-lo no altar do egoísmo. Quem aparece na cena do crime de novo? Ele mesmo, Deus. Interessante isso, né? Caim acabou de matar seu irmão. Quem aparece para falar com ele? Não é o diabo, é o próprio Deus. E Deus aparece lá de uma forma bem paternal. E ele vai dizer no verso 9: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Que resposta atrevida! E eu percebo aqui como o pecado vai se avolumando e vai se tornando mais atrevido de acordo com o tempo. Você se lembra o que aconteceu quando Adão pecou e Deus aparece no jardim? Você se lembra? Adão se esconde. Adão se escondeu quando Deus surgiu, quando Deus apareceu chamando, cantarolando, e chama Adão: onde estás? Adão se esconde.
E quando Deus insiste, Adão fala assim: Senhor, eu tive medo e me escondi. Nós percebemos aqui, na evolução do pecado, que Caim não se esconde. Mas Caim olha para Deus e fala assim: não sei. Por acaso eu sou o cuidador dele? Sou o guardador dele? Sabe, essa pergunta de Caim é profunda e interessante, porque a palavra usada para guardador, a sua tradução no hebraico é encontrada pela primeira vez lá em Gênesis 2,15, quando Deus diz para Adão que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Quando Deus coloca o homem no Éden, no jardim do Éden, Deus fala para ele: ó, sua responsabilidade aqui é lavrar e guardar, proteger. Uma ideia de responsabilizar-se. Tudo que acontecia no jardim era responsabilidade de Adão, porque Deus deu tudo nas mãos dele. E Caim, por ser o irmão mais velho, ele deveria guardar o irmão mais novo. Mas ele questiona Deus dizendo assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sabe, de uma maneira mais profunda, Caim estava fazendo a seguinte pergunta para Deus: Senhor Deus, as leis dadas dentro do jardim do Éden valem fora do jardim? O que foi dado no ambiente perfeito ainda é válido nesse ambiente fora do jardim? Meu amigo, minha amiga, essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Eu tenho recebido muitos questionamentos parecidos com este. E alguns vão questionar. E eu trago a você essa questão que tem chegado até nós, que é a seguinte: pastor, os mandamentos que Deus deu lá no Antigo Testamento ainda valem hoje? Os mandamentos que Deus deu lá no Sinai ainda valem hoje? O sábado que foi dado para os judeus, é a pergunta, ainda vale hoje? Mas o sábado não foi dado para os judeus, o sábado foi dado para Adão, que representa a humanidade. Mas esse sábado que foi dado para Adão ainda vale hoje? Ainda tem sua validade hoje? O casamento que foi dado dentro do Éden, na perfeição, aonde um homem se casa com uma mulher, ainda vale hoje? Guardar-se para o casamento em pureza, em virgindade, que foi dado no jardim, ainda vale hoje? Essa é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. E eu digo a você, meu amigo, minha amiga, você que é um compartilhador de esperança, você que é alguém que está aprendendo sobre a Bíblia Sagrada, será que as leis dadas no Éden valem fora dele? E a resposta de Deus é sim. Escute o que eu vou te dizer agora, porque essa profecia, quando se cumprir, você vai se lembrar de ter assistido esse momento. Pois alguns vão questionar que o sábado não é mais válido, que o dia de sábado foi abolido. Mas eu digo a você, tendo a Bíblia Sagrada como base, que o sábado vai ser o sinal entre os povos de Deus e Deus, no final dos tempos. E sabe quando você vai se lembrar disso? No dia que o decreto dominical mundial sair. Você vai se lembrar disso. Tomara que não seja tarde demais. A maneira, a forma de casamento que Deus instituiu lá no Éden, vale fora? Vale. E eu digo a você que é solteiro, se guarde puro. Guarde a sua pureza para a mulher da sua vida. E você, mulher, guarde sua pureza para o homem da sua vida.
E você quer saber se isso dá certo ou não? É só olhar a quantidade de divórcios que existem hoje, no meio cristão até, de pessoas que resolveram casar-se sem consultar a Deus. Seguiram o instinto do próprio coração. Adão não escolheu sua esposa. Deus deu a ele. Eva não escolheu seu marido. Foi Deus quem deu a ela. Então, jovem, peça a Deus o outro. Você, menina, ore a Deus pedindo que te envie um rapaz que vai te ajudar no seu desenvolvimento cristão de caráter. Você, rapaz, você jovem, ore a Deus e peça a Ele uma moça que vai te ajudar no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento religioso, espiritual. Mas não adianta pedir quando você já está na idade de casar. Você tem que pedir enquanto ainda é novo, novinho, juvenil. Para que Deus prepare alguém para você. Para que você não faça parte desse mundaréu de gente que hoje está arrependido de ter casado com alguém que não conheceu. Com alguém que conheceu nos bares, no mato. Foi lá. Conheceu por aí, num carro, numa festa, embriagado, uma festa escura. Não conheceu a luz do dia, não conheceu a família, não foi apresentado diante de Deus. Eu falo para você hoje que é solteiro, para que no futuro você não se arrependa e desfaça a maior bênção dada por Deus ao ser humano, que é o casamento. Caim faz uma pergunta que hoje ainda é repetida. As leis dadas no Éden valem hoje? E eu digo a você, valem. E é por elas que o povo de Deus deveria ser guiado, tutoriado. E nós deveríamos guardar, não de proteger apenas, mas de propagar essas leis, essas regras, que não são para limitar-nos a uma vida de servidão, mas são para nos trazer alegria e liberdade cristã. Deus responde, no verso 10, ao atrevido Caim, do qual Deus só esperava uma confissão. Deus esperava uma confissão e não uma explicação. Sabe, quando você for orar, e foi o tema da semana passada, do sábado, quando você for orar, lembre-se, se você tiver que estar dando explicação demais a Deus, de alguma coisa, já está errado. Confesse, é o que Deus espera. Deus não questiona você para te culpar. Deus se apresenta porque Ele espera uma confissão apenas. É só uma confissão que Ele está esperando de você. Então Deus chega e fala com Caim. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja, quando Caim não confessa, Deus então traz uma maldição. A primeira maldição sobre o homem. A primeira maldição na Bíblia está sobre o mal, sobre a serpente que simboliza o mal. A segunda maldição está sobre a terra. E a terceira maldição está sobre Caim e sua posteridade. E a maldição é a seguinte: quando você lavrar o solo, ele não vai dar mais o seu fruto. Deus traz sobre Caim uma maldição que tem a ver com a função que ele recebeu da sua família, que era lavrar a terra. Sabe, Deus está dando um castigo para Caim no seguinte sentido: você matou o irmão, você não protegeu
quem você deveria proteger, agora você só vai comer se alguém oferecer a você. Você percebe? Caim recebe um castigo que tem a ver com sua função. Ele não protegeu quem deveria. Agora só viveria se alguém plantasse para ele. Bom, ainda bem que Deus não pediu minha opinião. Porque Caim não hesitou em matar o irmão. Ele matou o seu irmão para saciar a fome do egoísmo, do ciúme que estava em seu coração. No lugar de Deus, talvez teria falado assim: Senhor, mata ele também. Matou, tem que morrer. Mas veja a atitude de Caim. Ao receber essa maldição, ao receber esse castigo de Deus, veja como ele vai falar com Deus. No verso 13, vai dizer assim: Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Como não pode suportar? Ele nem sofreu o castigo. Ele nem sentiu o sabor do castigo e já está pedindo a Deus misericórdia. E aqui nós encontramos alguém, esse personagem, Caim, que não teve misericórdia do irmão, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele. Ah, Caim. Ciumento. Egoísta. Atrevido. Rebelde. Esse é Caim. Tem uma desculpa para tudo. Quer oferecer para Deus o que ele quer e não o que Deus pediu. Mas quando as coisas apertam para o lado dele, ele pede a Deus misericórdia. E o que você acha que Deus fez? Ainda bem que Deus não pediu minha opinião. Porque senão eu teria falado: Senhor, ele matou o irmão. Ele está pedindo para que não sofra. Ele tem que sofrer, Senhor. E eu agradeço a Deus por não ter pedido minha opinião. Veja a reação de Deus ao pedido de Caim por misericórdia. Verso 15. Vai dizer: O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Por muito tempo eu fiquei sem entender muito bem isso aqui. Caim pede a Deus misericórdia, tem medo, olha, Senhor, quem me encontrar vai me matar. E Deus vira para Caim e fala: Caim, eu vou proteger você. E Deus coloca uma marca em Caim. E essa marca não é maldição. Essa marca é bênção. Porque essa marca é proteção. Proteção. Essa marca é proteção. Porque é através dessa marca que outras pessoas viriam que se mexesse com Caim, Deus vingaria 7 vezes. Você percebe isso? Que Deus misericordioso e maravilhoso. E agora, eu esperava que Caim, depois de receber tanta misericórdia, que ele falasse assim: Senhor, então eu vou ficar contigo aqui, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui para o Senhor me proteger. Mas ele não faz isso. Veja o que diz o verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Sabe o que é interessante aqui? A palavra oriente, ela vem de uma palavra que também pode ser traduzida como ao oposto. Isso é interessante, a ideia. Quer dizer que Caim, ele não foi simplesmente para longe, numa distância geográfica, mas sim, dentro do plano de Deus para ele, ele viveu o oposto do que Deus planejou. A mesma palavra é usada no grego, na língua grega, na Septuaginta, a mesma palavra usada aqui para ao oposto
ou para o Oriente, é usada em Lucas, capítulo 15, a respeito do filho pródigo que foi para uma terra distante. Isso mostra que o filho pródigo ele não foi simplesmente distante de maneira geográfica, mas a vida que ele viveu foi uma vida inversa ao que o pai sonhou para ele. Caim não aceitou essa graça e foi viver uma vida de maneira graciosa. Ele foi viver sua rebelião longe de Deus, com a graça de Deus. O verso 17 ainda vai dizer: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Que fim estranho de Caim. Ele se casa, e casamento é bênção de Deus. Ele tem filhos, e filhos são bênçãos de Deus. E ele prospera ao ponto de formar uma cidade. E prosperidade vem das mãos de Deus. Bom, eu quero refletir com você algumas ideias que esse texto traz. E eu vou convidar você a refletir comigo primeiro nas ações e nas ideias que esse texto traz de Abel. Quem é Abel aqui no texto? Nós não temos nenhuma fala de Abel aqui no texto. Aqui no texto da Bíblia, Abel não fala. Abel faz. Abel não tem uma desculpa. Abel faz o que Deus pediu. Abel oferece o que Deus pediu. Abel vive uma vida que Deus esperava. E eu pergunto para você, Abel casou? Não, não casou. Abel teve filhos? Não, não teve filhos. Deus se manifestou falando com Abel, parabéns, você fez tudo certo? Não, Deus não se manifesta. Deus fala com Abel? Não, não fala com Abel. Deus protegeu Abel quando Caim se levantou para matá-lo? Não, não se levanta para proteger Abel. Que lições eu tiro disso então? Abel faz tudo certo e no final, cadê a proteção? Não tem. Então que lição tiramos disso? Sabe qual lição tiramos dessa história de Abel? O pecado é injusto. Ele atinge quem não merece. Abel fez tudo certo. Existe um ditado que eu não gosto muito dele, que diz o seguinte: olha, se você fizer tudo que é certo, vai dar certo. Abel não concordaria com essa resposta, com esse ditado. Sabe, para Deus, a morte de um justo é lucro, não é perda. Porque Abel, ele não ofereceu apenas uma oferta. Abel é a oferta que ele oferece. E tudo que Abel passa, de maneira microcósmica, é o que Cristo passaria. É o que Cristo passaria. Pois Cristo, quando vem, ele vem falando da palavra, ele vem sendo aquilo que Deus lhe disse para ser. Ele vem ser aquilo que ele mesmo disse que deveria se fazer. Mas os escribas e fariseus, que eram mais velhos que Cristo, que deveriam apoiá-lo, que deveriam protegê-lo, por ciúmes e medo de perder seu lugar da atenção do povo, mata, entrega à morte Jesus Cristo. E o que Cristo diz contra eles? Nada. Abel representa os mártires que se levantaram para falar a verdade. Mártires como Estevão, que falou a verdade. Seu rosto, diz o livro de Atos, resplandeceu como de um anjo. Mas o ódio obstinado dos saduceus e dos fariseus levou-os a mesmo ter o seu rosto brilhando, apedrejá-lo até a morte.
Sabe, meu amigo, a vida de um justo é uma vida de sofrimento em seu relacionamento com o rebelde. Mas é uma vida de gozo e paz e satisfação diante de Deus. E muitas das vezes Deus não se levanta para poupar a vida do seu Filho Santo, porque a morte do santo, a morte daquele que se esforça para fazer o que é correto, é lucro, porque esse tem sua vida para sempre, garantida em Jesus Cristo. Eu quero confortar e consolar seu coração, dizendo: eu sei que muitas pessoas que influenciaram sua vida, quem sabe pais, mães, tios, avós, que eram pilares de fé na vida, e através destes, muitos vieram a conhecer a Cristo, foram levados, mortos, ceifados pelo Covid. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Deus permitiu, porque a vida destes está guardada nele para sempre. Nós não perdemos as pessoas que morreram fiéis pelo Covid ou por qualquer outra doença. Elas estão sim reservadas na mente de Deus, para que no dia da segunda vinda de Cristo, ao soar a trombeta de Deus, eles voltem à vida para nunca mais nos separarmos. Então, a vida de Abel não foi poupada, porque Abel foi salvo para sempre. Mas e Caim? Vamos pensar um pouquinho. Caim ofereceu o que Deus pediu? Não. Ele ofereceu o que ele quis. Caim pediu desculpas a Deus por ter pensado mal do irmão mais novo? Não. O próprio Deus vem falar com Caim 2 vezes e ele muda a sua intenção? Não. Sabe, meu amigo, se você planejar o mal, o próprio Deus pode aparecer para você e isso não vai impedi-lo de fazer. E vemos isso aqui. Gostamos de colocar a culpa no diabo. Foi por culpa do diabo, não foi. O diabo, ele apenas incentiva você a fazer, mas ele não põe a faca nas suas mãos. O diabo sugere para você, marido, para agredir a sua esposa, mas ele não põe seus punhos contra o rosto dela. É você quem faz isso. O diabo instiga você, jovem, a buscar os canais de pornografia, mas ele não acessa o seu computador para você. É você quem acessa. O diabo sugere a você que experimente a droga, a bebida, a sexualidade desvairada, mas ele não leva você a um prostíbulo ou em qualquer outro lugar, numa boca de fumo. Não é o diabo que te leva, é você quem vai. E se você estiver obstinado a isso, o próprio Deus pode aparecer, que é capaz que você até duvide que é Ele que está falando. Não culpe Deus, nem culpe o diabo, mas ouça a voz de Deus, que vai aparecer no meio do caminho para você, te aconselhando a não fazer. Ouça a voz de Deus que clama ao seu coração. Não faça como Caim. Pois Caim aqui ouviu a voz de Deus, mas matou o irmão. E parece que nessa conversa ele está super tranquilo, se escondendo, colocando uma tranquilidade aparente, escondendo o medo da morte que passa no coração dele. Nega sua culpa. O que Deus faz? Castiga? Sim. Mas ele pede misericórdia. E o que Deus faz? Dá misericórdia. Ele fala: Senhor, estou com medo da morte. E Deus o poupa da morte. Ele diz: Senhor, eu tenho medo da agressão. E Deus o poupa, Deus o protege. Caim se casa, tem filhos, prospera e tem uma cidade. Que lição eu tiro disso? Parece que a rebelião produz bênçãos, mas não é isso. Sabe o que eu aprendo olhando para a vida de Caim?
esse primeiro assassino, sabe que aos nossos olhos a graça de Deus é injusta, porque recebe quem não merece. Caim não merecia a graça de Deus. É o nosso julgamento. Culpamos Deus por dar atenção para assassinos, estupradores, agressores e abusadores, quando na verdade são esses que precisam mais de graça, ou precisam tanto da graça como nós. Eu hoje agradeço a Deus por essa história. Muitas vezes eu achava que era como Abel. Mas refletindo sobre a minha vida, percebo que tem muito mais de Caim do que de Abel. Sabe, nós guardamos e protegemos as pessoas mais novas que nós. Guardamos? Nem sempre. Nem sempre. Protegemos a esposa que deveríamos, que está sobre nossa responsabilidade? Nem sempre. Existem maridos agressores. Existem. Existem pais abusadores. E se você quer a nomenclatura, existem padrastos abusadores, tios abusadores, avós abusadores e estranhos abusadores. Mas o maior número de abusadores são os da família, abusando de crianças que deveriam proteger. Se houve graça para Caim, também há graça para você. Talvez esteja falando agora com um abusador. Pare com isso. Pare. Antes que você seja exposto. Pare. Confesse. Para você que é um agressor, pare. Confesse seu pecado diante de Deus. Acerte a vida com a pessoa agredida. Porque se houve graça para Caim, ainda há graça para você. Se você é alguém que está envolvido em pornografias, em sexualidade e imoralidade, pare com isso. Porque se houve graça para Caim, também há graça para você. Também há graça para você. Se você é um assassino, escondido por aí, houve graça para Caim, também há graça para você. E talvez você pergunte, mas pastor, onde estava Deus quando a criança era abusada? Onde estava Deus quando um bêbado atropela pessoas num ponto de ônibus? Pessoas inocentes. Onde está Deus quando mulheres são estupradas? Onde está Deus? E através dessa história aqui eu percebo que Deus estava lá, falando com o abusador. Não faça isso. Pare com isso. Falando com o agressor. Pare. Não faça isso. Deus não segurou a mão de Abel, de Caim, ao matar Abel. É por isso que Deus não tem segurado a mão de muitos agressores, abusadores, estupradores. Porque essa é uma escolha, é uma decisão que você vai ter que responder diante de Deus. Mas hoje ainda há tempo de graça, ainda há tempo de misericórdia. Onde estava Deus quando esse motorista bêbado atropelou as pessoas? Estava lá antes que ele ficasse bêbado, dizendo: filho, não beba, não beba. E eu vejo muito a figura dos nossos jovens hoje. Quando nós falamos com eles, não façam isso, não escolham desta forma, não vá nesse lugar, e eles falam assim: pai, mãe, tio, vovó. Você não entende, você não sabe o que está falando. Sabe-se sim, porque nós sabemos o caminho que isso vai dar, meu amado jovem, nós sabemos o caminho que isso vai dar. E esse caminho vai te levar para um acidente. Porque acidentes não são planejados. Acidentes acontecem inesperadamente. E eu falo para você, jovem, que acha
que por saber desligar e ligar o carro, você pode andar por aí. Não faça isso. O diabo vai te incentivar a sair e mostrar o que você pode fazer para os seus amigos. E ele tem um acidente que vai marcar sua vida para sempre. Não diga que você é capaz de ir numa festa e resistir à sedução da bebida que vai ser oferecida a você. Porque você não sabe. Mas Deus sabe. E Deus usa o seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó, a pessoa que está perto de você para dizer, não faça. Para que você não ceife a vida de pessoas inocentes. Eu quero encerrar dizendo a você que Caim recebeu a graça de Deus, porque Deus queria que ele parasse e refletisse, se arrependesse e voltasse. É por isso que Deus tem mantido tantas pessoas ímpias e infiéis vivas, para que eles se arrependam de seus maus caminhos e acertem sua vida com Deus. Eu tenho feito uma oração a Deus e pedido a Deus que tire o Caim que há em mim e coloque mais de Cristo em mim. Meu convite é que você também faça essa oração. Se houve graça para Caim, também há graça para você. Se houve uma chance para Caim, também há uma chance para você. Onde você está, entregue sua vida a Deus. E reflita. Talvez você tenha mais de Caim do que você pensa. Vamos orar? Feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa maneira de achar que somos os bonzinhos das histórias. Quando refletimos de verdade, vemos que nós temos muito mais de vilões do que de heróis. É o Senhor quem nos chama de santos, mas somos nós os grandes pecadores. Grande Deus, talvez agora esteja ouvindo esta oração um abusador, um agressor, um alcoólatra, um assassino, uma pessoa que se envolveu na prostituição. Senhor Deus, alcança este em nome do Senhor Jesus. Porque ainda há graça, ainda há salvação para este. Por favor, Senhor, alcança antes que seu pecado seja exposto e marcado para sempre. E a salvação esteja mais distante ainda do que está hoje. Ajuda, Senhor, essa pessoa a saber que é o Senhor quem está o incomodando no coração. Salva este que é culpado de um crime e salva-nos que também temos os nossos crimes ocultos contra ti apenas. Assassinatos cometidos em nossa mente. Ao falarmos mal de pessoas, ao ferirmos com a faca da nossa língua o coração de pessoas. Ajuda-nos, Senhor, nos salva, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos quarta que vem com mais um personagem que vamos estudar. Até lá.